Ciclicidade e progressividade, dois aspectos inerentes a todos os fenômenos do nosso universo. Inclusive, a humanidade é um fenômeno num oceano de fenômenos que estão interagindo entre si e evoluindo rumo a uma meta, se reorganizando, se complexificando, se elevando, se sublimando e etc. E, inclusive, o ser humano, eu aqui, você aí, nossa individuação, nossa personalidade pode ser vista também como um fenômeno, E se a gente for encarar dessa maneira, que é a definição de sua voz, de fenômeno, melhor dizendo, Pedro Orlando especificou isso bem quando ele fez uma análise minuciosa de vários trechos da grande síntese, a gente pode entender que assim, esse fenômeno, o que rege o dinamismo de todos os fenômenos, é essa ciclicidade e essa progressividade que oscila ao longo do tempo, neste universo. A trajetória típica dos movimentos fenomênicos, que eu vou falar mais a fundo quando eu estiver começando minha exposição aqui da grande síntese. Mas é interessantíssimo a gente perceber isso no aspecto da vida cotidiana. Cada vez mais eu vou perdendo interesse pelas coisas do mundo e me encantando pelo mundo em sua profundidade. Pode parecer um paradoxo que eu esteja falando aqui, mas para quem já compreende, já fica bem claro a coisa. As pessoas, a gente para progredir na vida, e quando eu falo progressão, eu não estou falando em aumentar o salário, ganhar um cargo, subir na carreira, conseguir mais conquistas amorosas, conseguir comprar mais casas, viajar mais carro e por aí vai. Eu estou falando de aumentar sua percepção da realidade, saber lidar com maior quantidade de contradições, navegar calmo nesse oceano tormentoso de complexidade crescente, progredir nesse sentido, interiormente. Quando a gente pensa em progressão, a gente não consegue realizar ela sem realizar repetições, ciclos. Tudo envolve ciclos. Eu ensino isso em engenharia, em termodinâmica, mecânica dos fluidos, a gente vê na mecânica dos sólidos. Aliás, em qualquer indústria, a gente vê ciclos, empresas, governos, ciclos econômicos, ciclos históricos de civilizações, ciclo de Krebs, os ciclos lá da bioquímica, que regem o funcionamento celular do nosso organismo, não só o nosso, mas de todos os seres vivos, ciclos da água, do nitrogênio, do oxigênio, do carbono, ciclos das estações, ciclos filosóficos, ciclos de leis, tem leis que vão e voltam de uma outra maneira. A gente vê ciclos em tudo, não dá para fugir disso. E esses ciclos têm ritmos diferentes, são de níveis distintos, escalas distintas, mas são ciclos, E as coisas nunca são exatamente iguais. Eu posso dar uma volta e voltar para o mesmo ponto. Eu não estou no mesmo ponto do espaço, que a Terra se trasladou, junto com o Sol. Quanto mais ainda em termos de experiência, em quem eu sou. Eu envelheci um pouco, mudou configurações do meu corpo, minha memória, acrescentaram-se umas coisas e por aí vai. Então, assim, ao mesmo tempo que existem ciclos, não existe repetição total. Então é aí que a gente percebe que há uma certa progressividade nas coisas. A gente gostaria de se tornar anjo e retornar ao seio do Pai em linha reta direto, mas a gente não consegue fazer isso. Por algum motivo, no nosso universo isso só pode ser feito através de ciclos. Então, os ciclos não são ruins em si, Você, às vezes, se repetir muito, ou mesmo fazer coisas que são cansativas, repetir sempre o mesmo ponto, fazer sempre as mesmas coisas, claro, de maneiras diferentes, mas ficar andando em ciclos,
pode ser bom se é necessário para que você progrida, né? Mas à medida que o ser vai evoluindo, ele vai se tornando mais progressão e menos ciclos, né? Ele quer em um ciclo completo expandir mais a sua circunferência, né? Enquanto um ser que evoluiu pouco fica rodando, e daí com várias voltas ele expande um pouquinho essa roda. Quer dizer, pouca progressão interior, só que muito movimento exterior. Né? Você pode associar ciclicidade com movimento exterior e progressão com movimento interior, com evolução, expansão da consciência e todos os produtos, né, decorrentes disso. Uma vida mais verdadeira, mais livre, mais plena, mesmo que com muito menos recursos do que outros. Então, eu observo isso em todos os lugares, né? Eu entro nos lugares, eu percebo, né? Eu nem falo isso aqui por maldade, né? Mas as coisas sempre foram do mesmo jeito, só que eu estou agora reparando que muita coisa mudou, porque a minha percepção das coisas vem mudando. Então, as pessoas, eu venho percebendo que elas sempre falam dos mesmos assuntos, né? Com 15 mil variações, só que é sempre a mesma coisa, em enormes quantidades. Tem gente que fala tanto, você não consegue encontrar espaço para colocar sua visão da coisa, né? De tanto que a pessoa está vomitando. E a pessoa sempre fala a mesma coisa, o mesmo assunto, ela não consegue evoluir e aprofundar naquilo. Mesmo que ela se julgue, né, estar se aprofundando, ela na verdade está num nível, né, que pode até ser um pouco mais profundo, ou na verdade está no mesmo nível daqueles que criticam, só que está no outro extremo desse plano horizontal. E daí a pessoa fica sempre na mesma história, né? E daí cada grupo, né, cada tribo, né, cada panela, tem os seus tipos de assuntos nos quais eles gostam de ficar girando em torno, né? E dificilmente eles gostam de se relacionar com outros, né, grupos que ficam em seus aspectos cíclicos, né, dentro do seu universo restrito, de sua bolha restrita, né? Existe pouca vontade em expandir essas bolhas, né, em meio a esses movimentos, né, típico delas, mas existe muito pouco esforço em expansão, né, muito mais repetições do que expansões. Pouquíssimo grau de expansão, mas uma altíssima taxa, né, de repetição. Poderia ser um pouco mais expansão e um pouco menos de repetição. Seria menos enjoativo. Então, a questão é essa, né? A gente perceber que a gente precisa não ficar em cima de um ponto andando em círculo, né? E se fizer isso, fazer com consciência para que a gente, quando der uma volta, né, a gente ter andado mais para frente do que um monte de gente que dão 500 voltas e andam quase nada, expande quase nada. A gente precisa, a cada volta, progredir o máximo possível dentro das nossas possibilidades, né, dentro das nossas capacidades, para que a gente consiga se libertar dessas coisas, né? Um movimento cada vez mais progressivo do que cíclico é um movimento mais reto, é um movimento mais direto, é um movimento que sobe que nem um foguete, que é o ideal, né? Isso só acontece quando a gente está, obviamente, muito prestes a regressar ao sistema, como Cristo quando veio aqui nessa terra, né? O movimento, né, a evolução em linha reta é dos seres que já estão lá, né, à beira da iluminação total, né? Agora, existem várias gradações, né, de movimentos combinados, de progressão com ciclicidade. O que eu proponho aqui é que a gente busque ser mais progressivo do que cíclico. É claro que a gente não vai conseguir abandonar isso, né? Os ciclos não são uma coisa do mal, mas são uma certa distorção
evolutiva, né, do dinamismo evolutivo, tal qual ele deveria ser em nossa pátria original. Eu não estou falando aqui do além, né, que a gente vai e volta sempre, ele vai evoluindo também, mas da nossa morada originária, que o Bauti chama de sistema. Mas o dinamismo aqui no nosso universo se dá dessa forma. A gente perceber isso e começar a caminhar, né, a se alinhar com princípios superiores, se a gente quiser melhorar de vida de fato, né, de verdade mesmo, a gente vai precisar abandonar alguns hábitos e ir adquirindo outros hábitos também, mas num plano mais elevado, que dão mais progressividade e um pouco menos de ciclicidade. Então essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas.